Olá, eu sou Valdomiro Viana, sou aluno do curso Bacharelado em Química pela Uninter e eu estou nesse momento apresentando o trabalho que eu desenvolvi nessa fase sobre o desmatamento. Então, um trabalho desenvolvido em forma de portfólio, através de uma reportagem, falando sobre o desmatamento, no qual eu intitulei através da sua relação com o sequestro de carbono. Bem, desmatamento, também chamado de desflorestamento, trata-se da retirada da cobertura vegetal total ou parcial de uma determinada área. Então, essa questão do desmatamento é considerada hoje um dos maiores problemas ambientalistas do mundo. Para entendermos um pouco sobre o desmatamento, vamos buscar então quais são as causas e as consequências do desmatamento. A causa principal é a questão econômica. É através da expansão do agronegócio, um dos principais, segundo a fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, diz que o desmatamento, o agronegócio é responsável por 70% do desmatamento na América Latina. A urbanização, a expansão das cidades também, a mineração e até mesmo os fenômenos naturais são as principais causas do desmatamento. E dentro das consequências temos o aumento do efeito estufa, consequentemente o aquecimento global, aí questões ambientais como a erosão do solo, o assoreamento dos rios, porque a terra vai ficando nua, sem a sua cobertura vegetal natural, e através das chuvas vai lavando a terra para os rios assoreando-os. Comprometimento da biodiversidade, a fauna, a flora, alguns animais podem até mesmo vir a entrar em extinção através da diminuição do seu habitat natural. Também a outra consequência que trataremos mais à frente é a diminuição do sequestro de carbono. Nesse gráfico aqui, ele traz uma taxa do desmatamento na Amazônia nos últimos 30 anos. E com esse gráfico é possível ver que já teve bastante desmatamento, foi diminuído, mas que nos últimos anos veio aumentando. Nessa outra imagem que eu trouxe aqui, ele fala nessa reportagem aqui da Folha que o desmatamento é a principal pela produção da maior parte causador do efeito estufa no Brasil. Então você traz aí um contraste da criação de gado com a queimada. Bom, agora falando mais especificamente da relação do desmatamento com o sequestro de carbono. O que é o sequestro de carbono? É o processo de remoção do CO2, do gás carbônico da atmosfera, através da fotossíntese das plantas. Então o CO2 é formado pela queima dos combustíveis fósseis, os combustíveis que queimamos nos carros, motores, até mesmo pela nossa respiração e a queimada. A queimada também, através do desmatamento, é muito comum que se queimem os restos das plantas, das folhas, dos galhos pequenos. E também a emissão do CO2 na atmosfera. Então as florestas, as árvores, durante o processo de crescimento, elas necessitam de carbono, fazendo através da fotossíntese, dessa troca, retirando o gás carbônico da atmosfera e devolvendo o oxigênio. Então, o tronco de uma árvore tem em torno de 80% dele é formado de carbono. Então as florestas são as grandes responsáveis pela captura e estocagem segura do gás carbônico, evitando que fiquem dispersos na atmosfera. Então nessa imagem aqui eu achei bem interessante, de uma floresta em forma de pulmão, e ali um trecho sendo queimado, então desmatado. Então cada vez que
que diminui, né, uma floresta, diminui também a produção de oxigênio para o mundo. Então temos aí o que dizem os especialistas, né? De um lado temos os que defendem, os que apoiam, e outros os que lutam para combater o desmatamento. Os agricultores dizem que é necessário aumentar as suas áreas produtivas, né, para aumentar aí através da demanda da exportação de carne, principalmente, né, aumenta aí a necessidade de aumentar as áreas produtivas para pastagens, né, através dos pecuaristas, e os órgãos governamentais argumentam que é necessário também aumentar aí a exportação, questão de balança comercial. Os ambientalistas são os que tentam proteger, né, combater o desmatamento, e as comunidades indígenas que se sentem também prejudicadas com a diminuição da sua floresta, né, onde não é mais possível sobreviver da caça e da pesca, como era anteriormente. Então, o desmatamento na cidade de Clevelândia, no Paraná, ele existe sim, né? A economia é baseada principalmente no extrativismo e na indústria de transformação, na produção agrícola e pecuária. A produção agrícola é um dos grandes responsáveis pelo desmatamento em Clevelândia. São comuns, né, ouvir, principalmente em noticiários de rádio, que são feitas apreensões de madeiras oriundas do desmatamento ilegal, principalmente a araucária. E dos 100% iniciais, como pode ser visto nesse gráfico aqui, 100% iniciais de Mata Atlântica existente, restam apenas 13%. São essas manchas em verde escuro aqui do mapa, que é o remanescente de Mata Atlântica, segundo aí o SOS Mata Atlântica. Então, o que podemos fazer nós enquanto cidadãos, né? Acredita-se que obter mais conhecimento sobre o assunto, comentar, né, sobre o assunto em rodas de conversa nas redes sociais, nos posicionar a nossa opinião, consumir produtos ou tentar, né, consumir produtos que não sejam oriundos de desmatamento ilegal, buscar na hora de eleger governantes, investigar quais são as atitudes, né, em relação ao assunto, se realmente vão adotar práticas que inibem o desmatamento, e buscar adotar atitudes sustentáveis no nosso dia a dia. Então, acredita-se que a conscientização das pessoas pode ser a chave para combater o desmatamento. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e peço a gentileza que deixe seu comentário aqui no vídeo.